Por que Deus não faz todo mundo santo logo? Boa pergunta. Estava pensando esses dias num poema de São Tomás de Aquino, o Felix Culp, qua talem actantum habere meruit redemptorem. No latim tá horrível. Ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. A princípio, as pessoas, quando elas olham para os pecados, elas ficam horrorizadas. Os pecados dos outros e não os seus. Quem dera nós fôssemos tão rigorosos com os pecados dos outros. Tem aquela frase do Thomas A. Kempis: quão raro é usarmos a mesma balança para medirmos a nós mesmos. Porque a maioria das pessoas, o que é comum, o que é padrão, é as pessoas pegarem uma balança muito leve para, digamos assim, pesar os seus pecados, usam uma balança diferente. E para pesar os outros, são rigorosos, duros e inflexíveis em vários aspectos. Interessante é que quando nós olhamos a culpa, depois de ler não somente a Bíblia, mas também a história da igreja e também a história humana, biografias de pessoas que não são cristãos, nós vemos que, por mais estranho que seja a situação, existe um propósito para os pecados. E isso é evidente nas Escrituras, na Bíblia. Talvez na nossa era moderna as pessoas não veem um motivo por que Deus não faz todo mundo virar santo, por que Deus não acaba com certos tipos de pecados. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que se alguns pecados espetaculares, lembrando daquele livro do John Piper, se esses pecados espetaculares não ocorressem, muitas coisas não aconteceriam depois. Pega a história de Jonas. Jonas resistiu a Deus, digamos assim, disse não para Deus, porque Deus permitiu. Se Deus quisesse, Deus falaria com Jonas de tal forma que ele iria o mais rápido que ele pudesse para Nínive. Mas Deus queria que Jonas fizesse uma trajetória diferente. Ele queria que Jonas pegasse um navio, fosse para Tarsis e fosse parar dentro de um peixe. Para quê? Para que uma profecia messiânica se cumprisse. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem será com o Filho do Homem, com Jesus Cristo. Veja o que teve que acontecer com Jonas para que uma profecia messiânica fosse feita. Não é necessário analisar todos os personagens da Bíblia, mas vamos lá, começando em Gênesis. Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecado, não haveria necessidade de um Salvador. Não haveria necessidade de Jesus Cristo vir ao mundo. E se a gente for andando ali, a gente vê os pecados dos filhos de Adão. Nós podemos ver também Jacó e Esaú. Quer exemplo melhor que esse? Veja, se Jacó não tivesse trapaceado e roubado a primogenitura do seu irmão, certamente nós não teríamos aquela história de reconciliação, não veríamos Jacó lutando com o anjo e tendo seu nome mudado. Nada disso aconteceria se os pecados de Jacó não tivessem sido feitos. Esse não é um argumento para defender os pecados, nem para estimular as pessoas a pecarem, mas é um argumento pós-pecado, depois que as pessoas pecam. Um argumento de consolação. Porque apesar de nascer Agar e Abraão mentir e tantos outros pecados ao longo da Bíblia, se a gente for olhar para a vida de Moisés, então, se Moisés não tivesse matado aquele egípcio, ele passaria até o último dia da sua vida vivendo no Egito. Mas ele teve que matar aquele egípcio, enterrá-lo na areia, para que a história acontecesse da forma que Deus soberanamente desejou que acontecesse. Esse não é argumento, eu repito, para defender pecados, para estimular as pessoas a pecarem, não.
esse é um argumento pós-pecado, depois que as pessoas pecam. É um argumento para consolar e até ensinar os homens a aceitar as coisas depois que elas já aconteceram. Assim como uma mãe engravida de maneira indesejada, e o que dizer para ela? Que ela não deve ter esse filho, que ela deve abortar? É claro que não. Devemos confiar que Deus, em sua soberania, mesmo ela engravidando de um homem que ela não ama, mesmo sendo uma gravidez indesejada, pensar dessa forma, olhando para o pecado, nos faz tomar melhores decisões depois que os pecados foram cometidos. Então existe consolo para a moça que não é mais virgem. Não dá para voltar mais no tempo e mudar isso. Existe consolo para aquele que matou alguém, aquele que roubou, aquele que mentiu, aquele que falou o que não devia, pensou o que não devia. Esse é um argumento, uma maneira de olhar o pecado que não somente consola, mas também nos ajuda a tomar melhores decisões. Essa pergunta é muito boa. Por que aquele pecado aconteceu? E ao invés de questionarmos Deus, por que Deus não faz todas as pessoas santas, deveríamos perguntar por que aquele pecado aconteceu, já que Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Quando nós começamos a analisar os pecados dessa forma, eles se tornam didáticos, nós aprendemos com os pecados. Veja, por exemplo, quando Cristo nasceu e quando Moisés nasceu, houve uma perseguição, de tal forma que parece até semelhante. Muitas coisas horríveis aconteceram na Bíblia, mas quando nós analisamos de uma visão maior, digamos que durante uma guerra, você é apenas um soldado no campo de batalha e você não consegue entender tudo o que está acontecendo. Mas se você pegar um avião e sobrevoar todo o campo de guerra, você vai ter uma visão do todo. Assim também é os momentos de fraqueza. Na maioria das vezes, quem está cometendo o pecado não entende o propósito dele. Por que aquilo aconteceu? Por que Deus permitiu? Porque é fácil para Deus santificar qualquer homem. Num estalar de dedos, qualquer homem pode se tornar santo se Deus quiser. E não é preciso entrar na igreja, não é preciso um pregador, não é preciso... Não, nada disso. Veja quantos exemplos na Bíblia. Cristo aparecendo em sonhos, em visões, no livro de Atos. Nós vemos Deus chamando vários homens de maneiras bastante incomuns. Se Deus quiser, ele pode pegar um evangelista, arrebatá-lo até um lugar onde um homem está na carruagem e o evangelista pergunta, entende o que lês? Como está no livro de Atos. Deus tem maneiras infinitas de santificar qualquer pessoa a qualquer momento. Ele pode usar uma doença, um passarinho, um vento, ele pode usar qualquer coisa para fazer com que alguns homens não cometam certos pecados. Mas vamos voltar à pergunta, por que Deus não faz todo mundo santo? Eu acredito que existe um propósito para os pecados. Veja, Pedro só se tornou aquele homem sábio e humilde depois que ele quebrou a cara. Pedro é o homem das palavras, sabe? O homem que afirma uma coisa e não consegue sustentar aquilo que ele afirma. E somente quando Pedro bateu de frente com a rocha mais dura que é Cristo, que ele quebrou. Craca! Eu nunca te deixarei, eu nunca te negarei. Eles podem te negar, todos podem te deixar, eu não. Hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A rocha eterna colidiu com a pequena rocha chamada Pedro. Pá!
e Pedro quebrou. Por que Deus permitiu que Pedro negasse 3 vezes? Porque existe um propósito nos pecados. Existe um propósito. Às vezes quem está pecando no momento não entende o propósito. Às vezes quem está perto também não entende o motivo. Às vezes 10 anos, 20 anos, décadas, séculos se passam e as pessoas não entendem o propósito de tanto pecado. Basta olharmos para Hitler, o Holocausto, tantos eventos históricos horríveis, Holodomor, perseguições em massa de civis cristãos em vários países. O El Paredón em Cuba, que o Dr. Ives Gandra Martins, no programa do Jô, talvez você não se lembra, ele disse que uma das coisas, em outras palavras, uma das coisas imperdoáveis, ele disse: eu nunca perdoo quem não dá o direito de defesa, e foi o que aconteceu em Cuba, pessoas sendo fuzilados, e a ironia de Castro, da família Castro, é algo diabólico. Parece que eles sentiam alegria do mundo estar noticiando que nós estamos fuzilando pessoas sem dar-lhes o direito de defesa. E muitos se perguntam, por quê? Deus não santificou Fidel Castro? Por que Deus não salvou Fidel Castro? Por que ele não derramou seu espírito sobre ele e fez ele ser um homem santo e parar com aquelas mortes todas? Talvez nós não vamos entender isso nas próximas décadas. Eu não vou entender, eu não vou conseguir explicar. Muitas pessoas não conseguirão explicar. Mas quem sabe, perguntando para o próprio Jesus no céu, nós vamos entender o porquê Deus permitiu isso acontecer. Sabe, quando olhamos para Agostinho de Hipona e todos os seus pecados, aquele furto das peras na obra Confissões e a sua vida de devassidão e imoralidade, Cartago borbulhando como um caldeirão de amores, Agostinho deslumbrado pelas belezas das tuas criaturas, que não existiriam sem ti não existissem, sem ti não existissem. Tarde, muito tarde. Quem são essas belas criaturas que Agostinho aborda na sua obra? Mulheres. Por que Deus não santificou Agostinho? Por que Deus não fez Agostinho de Hipona ser um santo desde o seu nascimento sem nenhum pecado? Porque existem coisas que as pessoas só aprendem pecando. Só aprendem falhando. Provando do veneno para descobrir que ele mata. Provando do pecado para descobrir que ele não é bom. Como uma maçã feita de isopor, pintada belamente com a tinta a óleo, obra de um artista impecável. Você pega a maçã, morde e... Isso é isopor? Isso não tem sabor, assim é o pecado. E Deus, em sua sabedoria, permite que tantos os eleitos, aqueles que foram predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo para a vida eterna, quanto aqueles que são vasos preparados para o inferno, para a destruição, ambos Deus permite pecar. Porque tem coisas que só se aprende pecando e muito. Quando nós olhamos para homens como Martim Lutero, quem sabe ele só aprendeu a disciplina vivendo de maneira legalista num mosteiro agostiniano. Quem sabe todos aqueles dias, horas, meses, copiando, aprendendo, lendo, orando, tiveram um resultado maravilhoso depois da sua conversão. Ah, se Lutero escrevia e trabalhava como um louco,
temendo a ira divina, antes de ser salvo, depois de ser salvo. Imagina o que a graça de Deus faz. Se o medo do inferno, o medo da ira de Deus, leva muitos homens a praticarem exercícios religiosos de maneira abundante, o que a graça de Deus então não fará? O que um coração alegre não fará? Basta olharmos para John Wesley e a sua desilusão amorosa, que ficou famosa, e todas as suas brigas, aquele caso com o Sr. Oglethorpe, que tentou prendê-lo, julgamento injusto, falsas acusações, e ele teve que fugir. Por que Deus não salvou todas as pessoas naquele lugar onde John Wesley foi evangelizar? Porque não era para John Wesley ficar ali. Era para ele ir embora. E se aqueles homens não cometessem aqueles pecados, John Wesley continuaria ali. Então muitas vezes Deus usa os pecados dos homens para nos expulsar de algumas cidades e pregar em outros lugares. Muitas vezes Deus usa os pecados dos homens para nos humilhar, nos quebrantar. Veja o que aconteceu com a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi, invadida várias vezes. Mas observando o que os profetas profetizaram, se esses homens não endurecessem o seu coração, veja só, não haveria necessidade de Deus puni-los. Eles não seriam vendidos como escravos, as crianças não seriam mortas, as mulheres não seriam violadas e não haveriam judeus espalhados por todo o mundo e não haveria sinagogas. E as sinagogas não traduziriam o Antigo Testamento em grego. E os apóstolos, quando começassem a evangelizar, não teriam todo o Antigo Testamento na palma das suas mãos, na língua grega, por causa da helenização. Todos os povos que Roma conquistavam, eles permitiam que, se eles pagassem os tributos, eles poderiam ter a religião que eles quisessem. E isso possibilitou o avanço do reino de Jesus Cristo. As estradas romanas, a Pax Romana, a língua grega, o inglês da época, a língua que todos falavam. Sabe, talvez daqui 100 anos, nem seus pais, nem você, nem as coisas que você escreveu no seu diário possam esclarecer os motivos pelos quais você está cometendo certos pecados, você cometeu certos pecados. Talvez só o próprio Cristo, da boca dele, no juízo final, poderá te explicar o motivo de Deus permitir você cometer tais pecados. Mas de uma coisa eu tenho certeza: nenhum pecado é por acaso, por mais pequeno e mais horrível e escandaloso que ele seja. Todos os pecados têm um propósito. E isso nos deveria trazer um pouco de assombro e perplexidade diante da beleza da santidade e a feiura do pecado. Ambos têm propósito na vida do cristão. E depois que o pecado foi cometido, depois que o carro bateu, depois que o acidente atropelou uma criança, depois que você deixou cair um objeto e ele feriu alguém e essa pessoa morreu. Depois que a palavra foi dita, depois que o pecado foi cometido, agora é hora de não desesperar, não culpar Deus, não questionar Deus, por que Deus não santifica todo mundo, não. É hora de perguntar: o que Deus quer me ensinar com os meus pecados? Tomás de Aquino também tem uma frase interessante, é que Deus fala por palavras e atos e coisas. O que isso significa? Deus está falando a todo momento, a cada segundo. Deus está falando na boca dos ímpios.
Deus está falando com todas as decisões políticas. Deus está falando com o barulho dos pássaros, dos animais. Deus está falando quando nós sentimos dor. Quando nós estamos andando e chutamos a quina da mesa com o dedinho mindinho e sentimos aquela dor. Deus está falando. Deus está agindo. Deus nunca parou de falar. Ele fala. E como fala. C.S. Lewis tem uma frase interessante que é a seguinte: sofrimento é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Sabe, Deus sussurra nos prazeres, mas Ele grita na dor. A dor é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. E muitas das vezes, o homem surdo, sem fé, ocupado demais com as coisas da sua vida, não tem tempo para ouvir a Deus. Então Deus se afasta e permite que muitos homens cometam pecados horríveis para que o homem na dor possa ouvir o que Deus está dizendo. Deus está falando de várias formas, tanto nos bons exemplos quanto nos maus. E a pergunta que eu quero deixar aqui é: você está ouvindo o que Deus está dizendo para você hoje? Se o seu carro bateu, não ache que foi por acaso. Tudo tem um propósito, até os pecados. Medite nisso.